Sejam todos bem-vindos, amigos e amantes da programação neurolinguística e também da neurociência. Eu sou Marcelo Bresciani e no programa de hoje vamos falar por que as crianças têm dificuldades com a matemática. Porque a matemática pode ser um terror, não só para elas, mas para os adultos também. Talvez você conheça, se não for você, pessoas que dizem: eu não sei matemática, eu não aprendo isso e eu não consigo aprender. Vamos falar sobre ansiedade, mas também vamos falar de programação neurolinguística, falar sobre modelagem. Você vai entender por que isso tem muito a ver com modelagem e programação. Como as crianças, ou até mesmo os adultos mesmos, eles estão modelando outros adultos e eles estão sendo programados para falhar. A gente ensina as nossas crianças com a melhor das melhores intenções, às vezes incentivando ou advertindo, contando coisas que podem acontecer lá na frente. E o que a gente está fazendo? Algumas vezes programando elas para elas simplesmente não fazer. E no artigo de hoje, que eu quero compartilhar com você, da revista EdChurch, esse artigo ele é bastante interessante. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você. Ele é bastante interessante, ele mostra logo de cara ele mostra uma pessoa bastante triste, mas uma pessoa bastante triste, porém preocupada, porém desesperada, talvez programada para que isso pudesse acontecer, que modelou e trouxe isso e se tornou uma realidade. Mas também uma pessoa feliz aqui do outro lado. Como ajudar as crianças a superar o medo da matemática de acordo com um cientista do cérebro. Aqui é um pesquisador da neurociência. Esse pesquisador aqui, compartilhado nesse artigo, é o Sean Blaylock. Esse artigo, ele vai falar, é uma entrevista. É uma entrevista entre a revista e esse cara. E vamos lá, sem mais delongas, Marcelo, vamos ler aqui esse artigo. Uma coisa permaneceu teimosamente inalterada, né? O que permaneceu inalterada? Isso é, o estresse sobre a matemática. Ele está falando aqui que nada mudou para pessoas que lá nos Estados Unidos eles têm a possibilidade de estudar em casa. Isso acontece, mas as pessoas as crianças que estudam em casa, não mudou a preocupação delas, a ansiedade relacionada a isso, com a matemática, do que as crianças que estudam numa escola ou também as crianças que foram estudar no home office. Isso aconteceu aconteceu no passado aqui em casa. A minha filha mais velha, muito estudiosa, ela ela sabia a matéria de trás para frente, mas acontecia de que quando ela ia para a prova, o que acontecia? Parece que dava um branco nela e ela simplesmente não conseguia ir bem na prova e os professores chamavam: o que está acontecendo com ela? Né, eles sabiam do desempenho dela, mas quando chegava na prova ela falhava. Então a gente entendeu através de muito esforço, né? No começo você acaba cobrando talvez, e essa cobrança que a gente faz. Você precisa ir melhor, você precisa estudar mais porque não está funcionando. Você não consegue aprender. Olha como nós programamos as nossas crianças quando a gente fala para elas, né? Será que você não consegue aprender ou você não consegue aprender mesmo? Né? O que quer dizer? Uma criança pequena, ela modela os pais. Ela modela os pontos dela olhar para aquele adulto, né, que é bem maior do que ela. E ele vai falar: ele é um exemplo, eu devo seguir esse exemplo é o melhor caminho, né? Então o que faz? Então, às vezes, muitos gestos, falas ou coisas que nós falamos para elas, né? Elas assumem como a verdade absoluta. Então, se eu falo para ela que eu não posso, que você não consegue, o que vai acontecer? Isso é a programação que acontece. Então, nesse artigo, EdChurch conversou com o cientista cognitivo Sean Blaylock, o autor dos livros, os livros aqui, Cook, How to Body Knows Its Mind, para falar sobre a ansiedade, como a ansiedade pode afetar o desempenho matemático dos alunos. Acho o ponto importante é que as pessoas de várias idades podem ter e apresentar sintomas de ansiedade, não só as crianças, ou também não só os adultos, as crianças também. Portanto, saber mais sobre o que são em vez de menos é sempre uma boa ideia. Estamos ouvindo os educadores se preocuparem com a perda de aprendizado das crianças em todas as disciplinas, incluindo a matemática. Isso aqui ele está falando sobre a pandemia.
Como os alunos são impactados pela ansiedade que todos temos experimentado durante essa pandemia quando voltamos à aula, né? Estresse não diminuiu imediatamente quando você passa de um ambiente para outro. Então quer dizer que se você é estressado na escola, você vai ser estressado em casa também. Mas isso daqui ainda não é a causa. Ansiedade de apenas se preparar para algo como um exame de matemática desencadeia respostas de dor. Aquele medo, né? Pô, eu vou fazer uma prova, pô, eu vou fazer uma apresentação, pô, eu vou fazer alguma coisa, né? Isso já desencadeia a dor. Quantas vezes nossa mente pensa, nós nos tornamos assim, com aquela antecipação. A ansiedade aqui, ela tem muito a ver com antecipação. E às vezes não. Muitas vezes a gente antecipa que a gente vai falhar. E quando a gente acredita que a gente vai falhar, o que vai acontecer? A gente vai falhar de qualquer maneira. E a resposta aqui, sim. Então a ideia de que muitas vezes temos reações negativas, mesmo as coisas antes que elas aconteçam, a gente antecipa tudo. Todos nós já fizemos isso porque nos preocupamos antes que algo aconteça. A antecipação. Antecipação é antecipa a ação. Você já ouviu isso, mas eu vou falar de novo porque vale ser falado aqui. E mostramos como pessoas que estão ansiosas com matemática, que mesmo quando elas sabem que um problema matemático está chegando, as áreas do cérebro envolvidas em reações emocionais negativas e até mesmo a nossa resposta à dor são ativadas. E aqui a gente sente dores físicas mesmo, verdadeiramente. A ansiedade ela começa assim, ela começa primeiramente com uma coisa que no peito o coração acelera e a gente começa a sentir como se fosse um alien aqui no peito, que ele tá consumindo aqui, ele tá acelerando a coisa, parece que tem uma coisa aqui que não tá aqui, ela vai indo e isso vai aumentando e de repente já começa a desencadear para outras coisas, dor no estômago, dor de barriga, dor de cabeça, nós temos problemas de visão e tantas outras coisas que uma simples ansiedade. Uma simples não, porque a ansiedade ela não é tão simples. Mas a ansiedade ela pode desencadear. Recente, eu conversei com uma pessoa que ela se definia ansiosa. Ela falava assim, Marcelo, eu sou ansiosa, né? Como uma palavra definidora. Da mesma maneira que eu posso falar que eu sou uma pessoa, ou então que eu sou um homem, né? Eu sou um adulto, ela se definia como eu sou ansiosa. Isso é muito perigoso quando a gente se define desta maneira. Por qual motivo? Porque se você define assim, pô, eu sou uma pessoa, eu sou um homem, eu não posso mudar, né? Como que eu vou fazer para mudar isso? Isso é uma coisa que ela entra num nível neurológico muito alto e muito profundo. Então, ao contrário, o que ela deveria... Eu tentei ensinar isso para ela, mas só que falhou, ela não aprendeu, ela não estava disposta a ouvir. Nós devemos encarar a ansiedade como eu estou. Eu estou porque eu estou é momentâneo. Estar quer dizer que eu estou agora, amanhã eu posso não estar. Assim mesmo, né? Quando eu nasci, eu não era ansioso. Quando eu era criança, nossa, a gente brincava pra caramba, a gente aprontava tanto, a gente brincava na terra, a gente brincava na enxurrada. Meus pais ficavam doidos. Mas a gente brincava na enxurrada, né? Hoje a gente não deixa nossos filhos fazerem isso. Mas por quê? Porque a gente não tinha ansiedade naquela época e a gente se divertia. A gente se divertia muito. Então quer dizer que lá atrás eu não tinha ansiedade. Mas agora eu posso ter ansiedade. O que nós devemos aprender com isso? De que as nossas palavras, simplesmente as nossas palavras, aquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo, desencadeia o resultado. Isso poderia estar acontecendo quando os alunos ouvem os adultos vocalizarem ou falarem simplesmente preocupações sobre a perda de aprendizagem. Quantas vezes a gente já falou para as crianças, elas estavam perto ouvindo, falando, nossa, essa turma teve problema de aprendizado, porque a pandemia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A criança quando olha, né, ou até o adulto mesmo, quando olha e tem um adulto que é referência, ele fala assim, é verdade, e o que acontece, a gente modela, a gente é programado primeiramente com esses comandos que eles não são tão bons assim, a gente é programado com isso, a gente modela, a gente acredita e a gente age como se fosse
como se fosse aquela coisa, né? E isso é muito preocupante, porque somos responsáveis pelas palavras, pela comunicação que a gente faz com nós mesmos, mas também, especialmente ou igualmente, sei lá, é tudo muito importante. A comunicação nossa que fazemos e modelamos as pessoas ao nosso redor. Não tem aquela frase do Pequeno Príncipe: tu se tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Então, quando você modela uma pessoa e quando aquela pessoa é programada por uma coisa que você faz, tenha certeza que aquele comportamento ele também vai ser responsabilidade sua. Então a gente precisa prestar bastante atenção para que isso não aconteça. E uma coisa que mostramos é que quando você tem uma resposta fisiológica, você acha que é negativa, como as palmas da mão. Olha só, aqui ele já está falando uma outra coisa, que é bastante importante também. Quando nós temos uma resposta do nosso corpo por uma coisa que está acontecendo, por exemplo, sabe quando você fica nervoso, assim, você começa a ficar, seu coração acelera, sua mão fica suada, ou fica, às vezes suada, tem pessoas que ficam com a mão fria, né, esfria os pés, esfria as mãos nessa situação de estresse. O que acontece é que nós estamos nos programando para isso, e a gente já assume, isso é uma âncora, a gente já assume que quando isso acontece, o que vai acontecer? A gente vai falhar, a gente não vai conseguir, a gente não vai dar conta e a gente vai passar a vida sem conseguir aquilo. Então presta atenção, quando você estiver em uma situação desfavorável, se você começar a sentir isso, tenta afastar a ideia, é difícil. Tenta afastar a ideia de que você não vai conseguir. Por que isso é importante? Porque senão você vai se autoprogramar e isso também é o ponto negativo aqui. Você tem estratégias para os pais ou os educadores ajudarem seus filhos a lidar com a ansiedade da matemática em um ambiente já estressante nas escolas? Primeiro, não há problema em rotular e chamar a atenção de que é um ambiente estressante e torná-lo mais normal. Então, nós precisamos aprender aqui, como um ponto principal desse artigo, como responsáveis pela programação dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor, e também modelar, né, ser pessoas, a gente modelar as outras pessoas, mas a gente também ser exemplo para elas nos modelarem. Tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Por mais que aquele ambiente, eu acho aquele ambiente estressante, não fale isso, não fale. Fale que talvez um ambiente de aprendizado muito grande, um ambiente de grandes desafios, mas programe as pessoas ao nosso redor de uma maneira com que elas vão tirar proveito sobre isso, não de maneira negativa, mas de uma maneira desafiadora. E eu tenho certeza que você vai conseguir chegar neste ponto. Eu sou o Marcelo Bresciani e se você ainda não curtiu esse vídeo, curta aqui embaixo e assine meu canal. Isso vai ajudar muito, fazendo com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. E eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau!